Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13. Fala assim: a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu dela, e curou os enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adianta a hora, e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dar-lhes mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. E depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e esses às multidões. E todos comeram e se fartaram. E todos pedaços, E dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga glória a Deus. Olha para você ver. Aqui fala a questão da multiplicações dos pães, e peixe. A gente sabe que o único que pode fazer um milagre é Deus. Os discípulos falaram desespero: Senhor, é melhor despede essa multidão aí, despede, porque, olha, está anoitecendo e a gente não tem dinheiro para dar, não tem nada para dar para essa multidão que comer, não. E Jesus pegou e falou assim: o que tem? Aí até em outros evangelhos, fala que um rapaz, apresentou a Jesus e falou: ó, tem um rapaz aqui que tem 2 pães e 5, tem 5 pães e 2 peixes. E ele apresentou. E a hora que ele apresentou, colocou na mão do Senhor, Jesus levantou para o céu, partiu, deu para os discípulos, falou: ó, dá para a multidão. E ali houve a multiplicar, onde alimentou mais de 5.000 homens, entre crianças, e também mulheres. O que a gente aprende com isso? Que milagres, só Deus pode fazer. Muitas vezes queremos que Deus nos cure, queremos que Deus abra as portas, queremos que Deus multiplique a fonte de renda, queremos que Deus faça um grande milagre. Deus pode, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Mas o que acontece? Só que para Deus fazer alguma coisa, a minha vida tem que estar na mão dEle. Olha para você ver, Ele falou: o que tem aí? Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, traz aqui, dá aqui na minha mão, porque nas suas mãos não vai acontecer nada. Mas nas mãos de Deus houve uma multiplicação. O que é colocar? Às vezes a pessoa vai falar assim: mas o que é colocar, O que é colocar a minha vida na mão de Deus? É a partir do momento que a pessoa ela entrega os seus caminhos, ela começa a obedecer a Deus, ela começa a fazer tudo o que Ele manda. Na verdade, ela está colocando as suas mãos, ela está colocando a sua vida na fonte de renda. Quando uma pessoa ela é dizimista, ela é ofertante, ela está colocando o Senhor como administrador. Senhor, está aqui, eu estou colocando minha fonte de renda em tuas mãos. Que a partir de agora o Senhor venha cuidar da minha fonte de renda, que venha haver multiplicação. E houve. A partir do momento que a pessoa ela coloca nas mãos de Deus, o sobrenatural acontece. Imagina os discípulos: Senhor, tem mais de 5.000 homens, mulheres. É melhor despedir, porque não tem o que comer, não. E Jesus falou assim: pergunta aí se alguém tem alguma coisa. Jesus é maravilhoso, Eu estava meditando nessa palavra, madrugada, e falei: meu Deus do céu. Falei: Jesus é maravilhoso.
Olha, quer dizer, às vezes a pessoa ela lê, relê e não entende. Estava lá uma multidão, que aqui Jesus fala que alimentou mais de 5.000 homens, né? E mulheres e crianças. Aí eu fico pensando, e Jesus falou, os discípulos, despede essa multidão, porque não tem nada, tem recurso para dar alimento para eles não. E daqui a pouco Jesus vai lá, pergunta se alguém tem alguma coisa aí. Na verdade, nessa pergunta se alguém tem alguma coisa, ele já sabia que tinha alguém que tinha. Agora ele queria saber se essa pessoa ela poderia dar, como poderia não dar. É a mesma coisa, já aconteceu, né, várias vezes, não agora, mas já aconteceu algumas vezes, Deus dá a direção. É a mesma coisa eu falar assim, Deus falar no meu coração, pede uma oferta de R$200. E eu falar, meu Deus, 200? Aí eu chegar aqui, um exemplo, né? Eu falar assim, pessoal, quem aqui pode fazer agora uma oferta de 200? Mas na verdade o que Deus está mandando eu falar é porque Deus quer abençoar uma pessoa que sabe que ela tem, mas quer ver se ela vai aceitar. E foi o que aconteceu. Ele pegou e falou assim, o que ele tem? Veio um rapaz aqui que apresentou o que ele tinha. Ele poderia falar que não, eu não tenho nada não, o que eu tenho é para mim mesmo. Falar, Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, se ajuda, né? E através daquele alimento que ele deu, ele foi mais abençoado, porque é mais abençoado quem dá do que o que recebe. Além dele dar, né, os 5 pães, os 2 peixes e os 5 pães, sobrou ainda 12 cestos. Jesus falou, recolhe e dá para ele. Aquele que só tinha 2 pães, né, e 5 ainda levou para casa ainda. Então o que a gente entende através dessa mensagem? O que eu entendo? Que se nós não colocar a nossa vida na mão de Deus, nós nunca vamos ver nada. Se nós não colocar o Senhor para dirigir a nossa vida, nós nunca vamos ver milagres. Porque milagre quem pode fazer é só Deus. Mas colocar nas mãos de Deus, na verdade, nada mais é do que obedecer a sua palavra. Quando eu faço o que o Senhor manda, eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus. Quando ele fala, lançai sobre vós, né, toda a vossa ansiedade. Quando ele fala isso, eu estou fazendo o quê? Senhor, a situação não está difícil não, mas está em tuas mãos. Aquela pessoa que ela não anda em desespero, ela não anda preocupada, ela não anda inquieta, quer dizer, ela não, como que eu posso dizer, ela não tem sossego, não tem paz, qualquer coisa irrita, né? Conhece pessoas assim? Qualquer coisa irrita, qualquer coisa tá... não, é a conta, é o banco que ligou, é a operadora do celular. Quer dizer, qualquer coisa a pessoa perde a paz. E ali não. Jesus é tão maravilhoso que Jesus olhou para eles e falou assim, dá de comer vocês. É assim, não tem que dar para eles não, é como se Jesus dissesse bem, porque só eu posso alimentar essa multidão, vocês não podem. Só o alimento que é a palavra de Deus que pode alimentar alguém. Nenhum ser humano, nenhum pastor, ninguém tem o poder de alimentar uma pessoa. É só a palavra de Deus que alimenta a alma, que alimenta o espírito. É só ela que nos alimenta. Por isso que quando eles falaram aqui, e os que comeram, né, foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que comeram o quê? Aquele que só tinha 2 peixes e 5 pães. Mas na mão de Deus multiplicou. E as coisas só vai multiplicar, só vai abençoar quando nós colocarmos na mão de Deus. Como assim? É a mesma coisa eu falar, Senhor, a situação é essa. O médico falou que a doença é grave. O médico, as portas, Senhor, se fechou. É o problema lá no casamento, é o problema com o filho, é o problema de saúde. É a situação, né, que surge. Mas, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode. Então, eu vou colocar em tuas mãos. Que foi o que o sogro, né, de Moisés falou para ele. Pega as tuas coisas e leva diante de Deus. Então, tem coisas que não vai adiantar a gente
ora aí para Deus abrir as portas, ora aí para Deus abençoar. Mas se essa pessoa ela entender que se ela colocar a vida dela na mão de Deus, a vida dela vai ser abençoada. Se ela colocar a sua fonte de renda nas mãos de Deus para Ele cuidar, com certeza vai haver uma multiplicação. E muitas vezes a gente não entendemos, muitas vezes, por que as coisas não acontecem? Deus não olha para mim, não, Deus olha para todo mundo. Só que a Bíblia fala que sem fé é impossível. É como eu dei o exemplo aqui, né? Pedir uma oferta, e a pessoa às vezes tem, e ela não dá. Isso aí é um direito dela, na verdade. E esse menino, quando Jesus pediu, que Jesus já sabia que tinha alguém ali que tinha alguma coisa, ele poderia reter, né? Ou falar, tem alguém que tem alguma coisa? Eu falar, não, tem. Como que ia saber? Jesus sabia. Mas ele falou, não, o que eu tenho é 2 peixes e 5 pães. Se ajudar, não sei como que vai, né? Mas Jesus, se ajudar, aí os discípulos veio e falaram, Senhor, tem um menino aí que apresentou aí, se ajudar, dá aqui. Mandou todo mundo sentar. Aí o que Jesus fez? Abençoou, dá lá, dá para todo mundo. E parece aquela, como que falava, bengala, né? Aqueles pão, cortava e o pão crescia, cortava e o pão crescia, cortava, o pão crescia, cortava, o pão crescia, dava um peixe, aparecia outro, dava um, aparecia outro. Fala, mas que negócio é esse que não acaba? Imagina a cabeça dos discípulos, e ainda sobrou ainda. Fala, mas acabou, alimentou todo mundo? Já, está todo mundo com a barriga cheia, todo mundo está. Ainda sobrou 12 cestos. Jesus falou, não vai desperdiçar não, junta aí, dá para o menino. Porque as pessoas não aprenderam ainda que melhor é dar do que receber. E quando a pessoa ela dá a sua vida para o Senhor, ela vai receber 100 vezes mais. Só que o ser humano ele não quer dar, ele quer reter. Ele não quer dar, pelo contrário. Esse menino, né, que nem eu dei o exemplo, ele poderia dar, como ele poderia não dar, ele poderia falar, se ele falar, tem alguém que tem alguma coisa aqui, ele poderia falar assim, Senhor, eu perguntei lá, eu fiz o que o Senhor mandou, mas falaram que não tinha não, tá bom então, de alguma maneira Deus ia fazer outro milagre, mas esse menino veio e ele falou, não é muito, mas o que eu tenho, é só o que eu tenho, devia ser o lanchinho que a mãe dele colocou, né, na mochila. Falou, meu filho, você vai seguir Jesus, mas leva o lanchinho. Falou, não tem muito, Senhor, mas se isso aqui já ajudar, está aqui, 2 pães, 2 peixes, 5. Jesus orou, abençoou, e com aqueles 2 peixes e 5 pães, alimentou mais de 5.000 homens e mulheres. Aí crianças ainda, né? Aí a gente vai pegar e vai entender assim, mas bispo, houve uma multiplicação? Sim. Mas por que aconteceu? Porque foi entregue nas mãos de Deus. Quer dizer, aí é aquela coisa, melhor, né, é dar do que receber. As pessoas hoje, por que elas não recebem? Porque elas estão mais preocupadas em receber do que dar. Quer dizer, então que eu tenho que dar minha casa, eu tenho que dar uma oferta maior para Deus me abençoar, eu tenho que dar isso aqui. Não, tem que dar sim, mas não é dinheiro, não é a casa, não é o carro, é entregar a sua vida para Jesus, é só isso que ele quer. Por isso que ele fala, para ganhar, aquele que quiser achar a sua vida vai ter que perder, quer dizer, quem quiser ganhar vai ter que perder, e quem é que quer perder? Quem é que quer dar? Não, só quer receber. Eu quero ir lá na igreja lá, hoje, vamos lá porque o negócio vai ser forte, vai vir um pregador de fora, vai revelar o manto lá, aí pronto, a pessoa, eu vou lá, porque as pessoas só querem receber, mas elas não querem. E esse rapaz, esse menino, ele entendeu isso. Ele entregou nas mãos o que ele tinha. E através daquilo lá, houve uma multiplicação. Se as pessoas entenderem que a vida delas só vão prosperar, que elas vão ser curadas, vão ser libertas, não é através da igreja, não é através da oração, mas sim, é a partir do momento que ela entender a palavra de Deus e ela colocar a sua vida na mão, entregar, Senhor, hoje eu entrego a minha vida, está em tuas mãos. A partir de hoje o Senhor vai dirigir como o Senhor quer. Quando ela faz isso, ela está falando para Deus assim, Senhor,
o Senhor vai administrar minha vida. O Senhor vai me dar a direção. Por isso que Jesus, a todo tempo, o que Jesus fazia, ninguém entendia. Mas Deus sempre dava a direção. Deus não deu uma direção, né? Noé se agradou, Deus se agradou de Noé, achou graça. E Deus não dava sempre a direção para Noé, da arca, o que era para ser feito. E hoje o que as pessoas vivem nesse mundo aí, ou às vezes até dentro da igreja, vive sem direção. Ou faz as coisas sem e ainda usa o nome de quem? Aonde que Deus vai dar uma direção que vai levar a pessoa para o buraco? Aonde que Deus vai dar uma direção que vai fazer a pessoa sofrer? Não. A direção que Deus dá vai fazer a pessoa abençoada, vai fazer ela vencer, vai fazer ela conquistar, vai fazer ela dar a volta por cima. Não foi assim que Gideão falou? Mas, Senhor, os medianitas são inumeráveis a areia da terra. Com 300, o Senhor está falando que com 300 o Senhor vai me dar uma vitória? É isso mesmo que eu estou entendendo? Com 300. Então vai, Gideão, que depois você vai ver. E foi. E com 300 Deus deu uma grande vitória. Quer dizer, foi a direção. Só que esse rapaz, né, o que me chama a atenção, que ele entregou nas mãos. E tem muita gente que ainda não entregou nas mãos de Deus. Tem pessoa que fala assim: Senhor, eu entrego meu filho em tuas. Aquele lá bebe, aquele lá fuma. Meu marido está assim. Senhor, quer saber? Eu entrego em tuas. Coloca nas mãos do Senhor, daqui a pouco tira de novo. Senhor, o Senhor está demorando para responder. Eu vou resolver do meu jeito mesmo. Eu vou separar. Eu vou largar ele. Não, Senhor, está demorando demais. Entregar nas mãos do Senhor é fazer o quê? É confiar. Senhor, olha, está aqui, né? O médico falou que a doença é grave e não tem mais o que fazer. Mas, Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida. E eu sei que o Senhor é um Deus que pode curar, que pode libertar. O que os médicos não podem fazer, o Senhor... Mas a partir de hoje eu apresento esses exames, está amarrado, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser que chegar a minha hora, eis-me aqui. Louvado seja o nome, mas se não chegou a minha hora, o Senhor vai remover essas dores, eu também não vou aceitar. Quer dizer, a pessoa ela entregou nas mãos e fica tranquilo. Ô fulano, como está o seu problema? Está na mão de Deus. Mas você não está desesperado? Mas a doença é grave, mas a situação é difícil. Sim, mas existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? É difícil sim, é impossível para mim, mas para Deus não. Para Deus ele faz no estalar de dedo. Por isso que, imagine os discípulos, nossa, com 2 peixes e 5 pães, deu para alimentar tudo isso? Eles ficaram admirados. Ainda sobrou 12 cestos. O milagre aconteceu. Houve uma multiplicação. Só que as pessoas esquecem o seguinte, né? Eles esquecem que estava nas mãos de quem? Esses pães e esses peixes. Estava na mão de quem? Na mão do Senhor. E aonde realmente está a vida da pessoa? Será se está na mão de Deus? Às vezes a pessoa fala assim: será se sua vida está na mão de Deus? Ou será que sua vida está na mão do inimigo, que não deixa ter paz? Porque quando a pessoa ela coloca a vida dela, coloca a vida dela na mão de Deus, Deus cuida, Deus liberta, Deus traz paz, Deus traz alegria. E outra, ainda traz a multiplicação. Diga glória a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Todos nós, né? Não é o que eu tenho. Todos nós temos que aprender a confiar em Deus. Senhor, não é muito não que eu tenho, mas não preciso de muito não. Só quero esse pouco que você tem, que através desse pouco eu vou fazer se tornar muito. Porque eu sou Deus, Ele é Deus. Por isso que a gente temos que aprender a confiar em Deus, mesmo em momentos difíceis, de tribulação. Mas não é fácil. Jesus não falou que ia ser fácil, mas Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Enquanto estava lá a tempestade, Jesus, no barco dormindo, cansado, e os discípulos desesperados. Jesus acordou, repreendeu o mar, a fúria do vento, acabou tudo, cessou, e daqui a pouco falou: homens de pequena, por que duvidar? Você já viu algum navio, algum barco afundar, eu estando dentro? Não afunda de jeito? Repreendeu.
Por isso que às vezes as pessoas elas querem que as coisas aconteçam. Mas como que vai acontecer se ainda não colocou a sua vida na mão de Deus? E se não colocar, não vai. A gente sofre, por isso que a Bíblia fala em Oséias, né, 4:6, o povo sofre por falta de conhecimento. Eu estava até meditando nessa palavra, é uma palavra simples, né, que todo mundo conhece, multiplicação do pães e o peixe. Só que o que as pessoas não conhecem, né, é que os peixes e os pão foi entregue na mão do Senhor. Foi na mão dele, não foi na mão dos discípulos, porque enquanto estava na mão dos discípulos não aconteceu. Eu acho que a Bíblia não fala, né, não relata, mas eu acho que ele deve ter falado assim os discípulos, né, um falando consigo, né? A gente avisou, não avisou ele para despedir a multidão? Agora ele perguntou se alguém tinha alguma coisa. Olha o que apresentaram aqui: 2 peixes e 5 pães. O que ele vai fazer com isso aqui? Jesus é doido, né? Mas com certeza devia estar reclamando, murmurando, né? O senhor pediu, está aqui. E a primeira coisa que Jesus fez, está até aqui, ó. Aqui no versículo 19, Mateus 14:19. Tendo mandado que a multidão o assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido, né, os pães, deu aos discípulos, e a estes as multidão, e todos comeram e fartaram-se dos pedaços que sobejavam. Recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha para você ver. Se fartaram, quer dizer, Jesus supriu a necessidade, quer dizer, supriu a fome deles. Só que o mais engraçado é que Jesus pega o que? O pão e levanta para onde? Para o céu. Apresenta a quem? Ao Pai. Pai, está aqui, ó. Não é muito não, mas eu sei que o pouco nas mãos do Senhor pode se tornar muito. Até a gente vê isso, Jesus fazendo isso da ressurreição de Lázaro, né? Antes ele falou: tira a pedra é com vocês, um milagre pode deixar que vai acontecer. Tiraram a pedra, removeram a pedra, e Jesus se levantou, né, os olhos para o céu, falou: Pai, graças te dou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas aliás, eu falei isso por causa dessa multidão que está em volta, para que eles saibam que o Senhor me enviou. Tudo, a gente aprende com Jesus que tudo ele retribuía ao Pai. E o ser humano hoje é tão ingrato que tudo que acontece na vida dele nem agradece a quem? A Deus. Nem apresenta a quem? A Deus. Até na hora do café, né, tem gente que acho que já nem faz mais, são poucos, né? Na hora do café nem faz aquela oração: Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse pão que está na mesa. Não é muito, mas pelo menos por esse café, por esse pão que o Senhor tem nos dado. Porque tem pessoas que não têm nem o que comer, mas Senhor, graças te dou. Senhor, é um ovo, ou salsicha, ou arroz com feijão. Senhor, obrigado, porque hoje eu estou com esse alimento, mas daqui a pouco o Senhor vai multiplicar. A pessoa nem agradece a quem? A Deus. Ela não retribui o que acontece na vida dela para quem? Para Deus. Pelo contrário, fala: não, isso aí foi minha capacidade, isso aí foi meu esforço, isso aí foi porque eu estudei, não, porque eu estudei, eu se dediquei. Mentira. Tanta gente que estudou aí, está aí procurando emprego até hoje. Porque o ser humano é orgulhoso, ele acha que foi ele, né? Porque eu estudei, porque eu se atualizei. Mentira. Só passou porque Deus assinou embaixo, senão não passava. Sem mim nada podeis fazer. Só passou porque Deus, por causa, e às vezes nem foi por causa da pessoa, nem porque que fulano é inteligente, é nada. Às vezes é porque estava lá a avó e o vô orando, estava lá alguém orando, estava alguém clamando: Senhor, apresenta meu filho, Senhor, meu marido vai fazer essa prova, vai fazer aquilo lá, Senhor, olha, abençoa, Senhor, faz sair, Senhor, né? Dá um resultado positivo. Isso aí é fruto de oração. Aí a pessoa já acha: não, isso aí é minha capacidade, estudei, fiquei lá, tá.
Aí vai fazer o outro, é reprovado. Ué, mas você não estudou, você não é bom? E as pessoas esquecem que sem mim nada podeis fazer. As coisas só acontecem na vida das pessoas de bom quando elas aprender a colocar a sua vida na mão de Deus. Melhor é dar do que receber. Ele deu, né? E recebeu, ainda 12 cestos ainda. Ele deu 2 pães, né? Deu 2 peixes e 5 pães e recebeu 12 cestos para casa. Então, agora imagine ele chegar em casa lá com aqueles 12 cestos que Jesus mandou recolher, né? Sobrou 12 cestos e de pães, né? Incluindo peixes. Imagina ele chegando em casa. Ô meu filho, onde você arrumou dinheiro para comprar tanto? Você roubou? Você não fez isso não? Não, mãe. Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa. Eu não tinha muito. Lembra aquele lanchinho que a senhora me deu? Então, eu apresentei, eu falei que é o que eu tinha. Aí eu dei para ele, Jesus fez um grande milagre, multiplicou, alimentou todo mundo. Aí sobrou 12 cestos, ele falou, pega e leva para sua casa. Quem foi? Agora a gente para entender, né? Quem foi mais beneficiado? Né? O que recebeu ou o que deu? Porque o que recebeu, ele só recebeu ali, se fartaram. A Bíblia fala que se fartaram, quer dizer, encheu a barriga de todo mundo, ninguém ficou com fome. Comeram ali o pão, o peixe, encheram, né, a sua barriga. Mas quem foi o mais beneficiado? O que deu. Porque ainda levou 12 cestos para casa. Imagine 12 cestos. Levou para casa. Aí ele falou, meu filho, mas e os outros? Aí os outros deviam ter questionado, mas por que ele vai levar? Porque Jesus perguntou quem tinha alguma coisa aí. Eu creio, claro que a Bíblia não relata, mas a gente começa a pensar, né? Eu creio que tinha mais gente lá que poderia apresentar alguma coisa. Exatamente, mas fechou a mão. Isso é que nem na igreja. Tem pessoas que ela pode, não que seja o caso, né? Deus não obriga ninguém a nada, mas tem pessoas que ela pode fazer uma oferta a mais para Deus. Deus deu condições para ela fazer. Ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, mas ela não faz, ela retém. E aquele que não tem condições, ele fala, Senhor, não é muito, mas que nem a viúva, e apresenta, e através da mão aberta, né, de apresentar, Deus multiplica. Só que isso aí é uma coisa que a Bíblia fala, não é nem por força, nem violência. É pelo meu. Quando Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa, ele já sabia que tinha gente que tinha. Só que Jesus queria saber, eu quero saber quem é que vai dar. Eu quero saber quem é que vai. Aí você fala assim, meu Deus. Quando fala de quem vai dar, eu lembro até hoje. Uma vez eu fui para uma reunião, uns 17 anos atrás. Uma reuniãozinha pequena, tinha o quê? Eu acho que umas 10, 11 pessoas. Eu fui lá, sentei, a Bíblia lá, fui com um amigo meu. E eu acho que eu ia pagar uma conta. Acabou que eu nem sei, eu esqueci, acho que ficou no bolso R$100. Na época eu nem lembro. E estou lá, daqui a pouco, ô meu irmão, Deus está falando aqui que vai abrir uma grande porta para alguém aqui. Eu não sei quem é, Ele não me mostrou. Mas essa porta que Ele vai abrir, Ele falou que você tem que confiar nele. E você vai apresentar essa única oferta que você tem, que está dentro do teu bolso, R$100. Nossa, eu me arrepiei todo. Eu assim, eu falei, mas não podia nem falar que era combinado, porque não conhecia, não, né? Fui pela primeira vez, nunca. Aí eu com a mão assim. E aí ele pegou, olha, não demora não, senão você vai perder a bênção. E aquilo queimando dentro do coração. Levantei, falei, Senhor, é o que eu tenho, mas amém. Peguei e apresentei lá. Aí, né, fui lá no altar, apresentei. E ela pegou e falou assim, olha para mim. Olhei, pode se preparar. Deus vai abrir uma grande porta. Aí, amém. No outro dia não abriu, foi uma não. Isso aí foi numa sexta, na segunda-feira me chamaram 2 portas que abriu, para escolher. Aí eu olhei lá e falei, nossa, meu Deus.
Aí eu fiquei pensando, né, quando lembro dessa passagem, e se eu não tivesse dado? Deus sabia que eu tinha, Ele sabe o que tem no nosso bolso, Ele sabe o que a gente tem e o que a gente não tem. Mas Ele não obriga nada, eu quero ver se você vai dar. Isso aí me fez lembrar, né, agora, você vê como Deus é maravilhoso, quando Deus pôs Abraão à prova. Abraão, eu quero teu único filho, a quem tu tanto ama, o sacrifício. Nossa, imagine. Daqui a pouco, o senhor está pedindo, então vai, que assim seja. Na hora que queria sacrificar, não quero ele. Queria ver onde estava o seu coração. Você foi aprovado, Abraão. E Abraão hoje é conhecido como pai na fé. Imagina esse jovem, né? Chegar em casa com 12 cestos. Alimentou a família toda, ainda sobrou pão para todo mundo. Imagina os outros falando, dá um cesto para mim. Não. Esse aqui Jesus mandou levar tudo para casa. Esse eu vou levar para a minha família. Por isso que às vezes a pessoa hoje, ela não entende isso. O ser humano ele é tão ganancioso que ele quer mais receber do que dar. Ele está mais preocupado em receber. Não, vou lá para a igreja para receber o milagre, para receber isso. E mal sabe que se ele entender a palavra e aprender a dar, não é a oferta que Deus quer. Aprender a entregar, a dar a sua vida para Deus, Ele vai retribuir muito mais. Muito mais. E as pessoas não entenderam isso e por isso sofrem. Não foi assim que Jesus falou? Ô Senhor, trabalhado a noite toda, nada apanhou. Porque o Senhor manda, eu vou lançar rede. E catou uma grande quantidade de peixe. Aí se for ver, quando Jesus chamou Pedro, falou, ô Jesus, espera aí. O Senhor está me chamando para ir com o Senhor, tudo bem. Eu vou, mas vem cá. O que eu vou ganhar? Pedro ele não era convertido, mas ele tinha usado. O que eu vou ganhar? Porque eu vivo da pesca para alimentar minha família. Eu vou largar tudo aí e vou viver do quê? Jesus olhou para ele e falou, Pedro, aquele que largou pai, mãe, mulher, tudo, largou tudo por amor de mim, vai receber 100 vezes mais, tanto aqui na terra como no céu. Aí na primeira conversa, né, na segunda conversa que Jesus teve com ele, Jesus mostrou a multiplicação dos peixes lá. Que na verdade mandou lançar a rede, catou tanto que os barcos, e até chamou outros barcos, e até afundando, e falou, Pedro, o que eu tenho para fazer, nem seus barquinhos têm estrutura. Você ainda está perguntando, quem me segue, quem anda comigo, quem larga tudo para fazer a minha vontade, enquanto estiver vivo, vai receber 100 vezes mais. E se morrer, ainda vai passar a eternidade com meu Pai. Só que hoje o ser humano ele não entendeu isso, porque o ser humano ele está preocupado mais em receber do que dar. Quando ele aprender a dar, ele vai receber 100 vezes mais. E não é oferta que Deus quer, não é nada disso. Então tem que dar uma oferta grande. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o povo dê a vida, dê aqui, entrega a sua vida para mim, deixa que eu vou cuidar de você. Mas minha fonte de renda está ruim. Dá nas minhas mãos, que nas minhas mãos multiplica. Mas eu estou com a saúde ruim. Entrega a sua vida para mim que você vai ver. Se sua saúde está ruim, não vai ficar boa. Mas as pessoas, elas não querem dar. E como a Bíblia fala que não é nem por força, nem... Lá com certeza devia ter gente que devia ter mais alguma coisa. Mas não deram. E quem foi mais o beneficiado? Foi mais aquele que deu, né? Foi aquele que deu que foi mais beneficiado do que o que recebeu. Porque o que recebeu só recebeu ali. Comeu pão... Está com fome aí, meu? Já enchi, já não aguento mais não. Tem mais? Tem. Aguenta? Não temos, já deu já. Tá bom então. Ô Jesus, sobrou 12 cestos, dá para o rapaz. Porque foi através dele que houve essa multiplicação, porque ele deu, ele não encolheu a mão. E é como eu falo, a Bíblia não fala, mas ali tinha mais gente que poderia, mas fez o quê? É que nem o senhor falou, reteve. E perdeu a bênção. É a mesma coisa, a gente não tem que reter, a gente tem que entregar a nossa vida para o Senhor. Tem pessoas que falam, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas quem dirige não é Deus, é ela, é Ele. Eu entreguei minha vida para o Senhor, mas na decisão você não ora, você não fala comigo, você vai tomar frente, faz o que tem que fazer. Como que eu estou controlando sua vida? Não, sua vida não está nas minhas mãos, sua vida quem dirige é você mesmo. Porque o dia que você entregar nas minhas mãos, você vai ver o que eu vou fazer. Diga glória a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o único Deus que pode multiplicar, que pode fazer o sobrenatural acontecer. A partir do momento que nós entregamos, ó Pai, em Tuas mãos. Muitas vezes apresentamos, ó Pai, entregamos às vezes
os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas situações, apresentamos para pessoas que elas não vão resolver. Mas quando nós entregamos em tuas mãos, nós somos abençoados pelo Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe o teu povo grandemente. Nós entregamos tudo em tuas mãos, que assim seja. Amém, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe todos que estão acompanhando, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, que nós somos limitados, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.